Boa noite, estamos iniciando mais um TV Com em Debate. Hoje, 31 de janeiro de 2014, quero dizer para vocês que nós estamos todos aqui, uma vez que o nosso programa é ao vivo para Santos, São Vicente, Praia Grande e para todo o Brasil e para o mundo inteiro via internet. Nós estamos aqui todos na nossa região, um calor muito grande. Eu não sei como vocês estão aí, mas aqui nos estúdios estamos assim passando bastante calor e na cidade inteira. Mas o TV Com continua e hoje recebe dois convidados, dois amigos e dois convidados que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um é o Nelson Rodrigues, que vocês já conhecem. Nelson, prazer de novo estar aqui, dividir a bancada com você, para que a gente possa estar conversando um pouco mais sobre as coisas que têm acontecido na nossa região. O prazer é meu, Rogério. Uma boa noite a você, uma boa noite ao telespectador de São Vicente, Praia Grande e Santos. Isso aí. Nossos grandes telespectadores que sempre participam com a gente do programa. Vamos fazer mais um grande programa. Tenho certeza. E aqui à minha direita, Leandro Xadá, presidente do PTN de Santos. Um prazer recebê-lo aqui também, primeira vez, pelo menos comigo aqui na bancada. Espero que a gente possa também estar passando aos nossos telespectadores o que está acontecendo no meio político da nossa região. Prazer é meu, Rogério, de estar aqui no seu programa, poder debater um pouco de política, falar da nossa baixada, da nossa região. Estamos aqui à disposição. Tá certo. Então a gente pode já aproveitar convidando você, telespectador, que queira participar, queira fazer alguma pergunta. Os telefones já vão aparecer aí, e você pode na sua telinha, e você pode estar ligando e interagindo com a gente. Xadá, posso te chamar assim, Xadá? Opa, pode, com certeza. Então tá bom. Xadá, deixa eu perguntar para você. Hoje, como presidente do PTN, o PTN é um partido que, na minha opinião, vem crescendo bastante, né? Aos poucos vai ganhando, conquistando espaço na política nacional. E aqui em Santos, como é que você está enxergando o partido? Como que as coisas estão acontecendo? Eu lembro, desculpa, já fazendo a pergunta, já te entendo, mas eu lembro de você da época ainda do DEM. Inclusive você flertou até como um candidato, aí depois acabou assumindo o PTN. Me conta um pouquinho dessa trajetória. Exatamente. A nossa missão aqui, em presidir o PTN, é justamente essa, Rogério, é reorganizar o partido aqui na nossa região, não só em Santos. Hoje eu sou presidente aqui de Santos, mas também tenho a missão de organizar o partido na região aqui da Baixada Santista. O PTN de Santos, ele pretende, nas próximas eleições, organizar uma bela chapa de vereadores, com potencial de eleger até 2 vereadores. Fazer o partido crescer, porque eu acho que o partido político, ele não deve ser somente naquela questão quando se tem uma eleição para se escolher um candidato e tudo mais. O partido político ele tem que participar de ações sociais da cidade, ele tem que ter núcleos que tenham grande participação dentro da sociedade de Santos. E é essa a missão nossa do PTN de Santos, até porque formamos ontem vários núcleos, o núcleo GLBT, núcleo religioso, o núcleo feminino, o núcleo jovem, então vários núcleos que vão atuar diretamente dentro do seio de cada comunidade da cidade. Perfeito. E o PTN hoje está na base, em Santos, está na base de apoio do governo, assim, o partido. O PTN não tem vereador, não. Né? PTN não tem vereador. Em Santos, não, né? Não tem. E não alguma tem. cidade aqui da região metropolitana nós temos algum vereador do PTN? Sim, tem em Praia Grande, o nosso amigo Vitrolinha. Até quero mandar um abraço para ele, que é um lutador, viu? Esse é a maior prova que persistência vence na vida. O Vitrolinha era cobrador de ônibus, sofreu adoidado aí, foi candidato, sozinho, sem dinheiro nenhum, e hoje é um belo vereador da cidade de Praia Grande. E eu acho que, aliás, esses são os bons vereadores, né? Aqueles que conhecem realmente os problemas da cidade, que representam um segmento importante da sua cidade, da sua comunidade. Eu acho que o papel do vereador é esse mesmo, né? Afinal, o vereador é aquele elo de ligação entre a população, aquela sociedade e os seus gestores, né? Essa é a grande missão realmente do vereador, né? Mas voltando aqui para Santos, hoje nós fazemos parte aí de apoio ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. Fazemos aí esse alicerce aí do governo dele, estamos junto com ele dentro do governo.
Perfeito. Nelson, você que é uma pessoa que milita bastante também na política, procura estar sempre atuante e sempre bem informado com relação, até fiscalizando tudo que pode, tudo procurando dar a sua opinião e tudo. Eu acho que é importante essa diversidade, né? A gente poder ter outros partidos que façam um contraponto, não por ser situação ou por ser oposição, mas algum segmento, um grupo de cabeças pensantes que possam estar de alguma forma ajudando a criar novas políticas públicas, a influenciar de repente os gestores para algum determinado caminho ou chamar atenção para algum problema que está acontecendo. O PT é um partido pequeno, mas que eu acho que é importante, né? Senão você acaba polarizando entre os grandes e você, de repente, alguém que queira ter uma participação política, mas não se enquadra muito nesses grandes partidos, tem nos partidos menores uma opção, não é? O que você acha disso? Sem dúvida. Eu queria até aproveitar, antes de fazer essa colocação, dar o meu boa noite para o Xadá, né? E o Xadá, que eu já conheço há muitos anos, é uma pessoa bem conhecida na nossa cidade, uma pessoa sempre voluntariosa, que sempre teve em atividades não só políticas, mas como proativo nas questões sociais. Então, fico contente de estar hoje aqui dividindo a bancada com o Xadá e acredito que com essa proposta que o Xadá está tendo do PTN, dentro da pergunta que você falou, essa pluralidade política ou partidária eu acho fundamental para a população, porque a gente precisa sair um pouquinho do vício atual de PT e PSDB. Nada contra o PT, nada contra o PSDB nesse sentido, mas a pluralidade, situação, né? Quem ganha é a sociedade, né? Eu acho que os pequenos partidos devem crescer mais, principalmente a partir de 2014, porque a população está um pouco cansada de ficar direcionada apenas para uma discussão de dois partidos, né? Dois partidos importantes no cenário nacional, mas essa diversificação é fundamental para a gente poder não só discutir o desenvolvimento do país a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, porque o cidadão mora no município. Então é fundamental a importância os partidos pequenos estarem participando da vida política de forma intensa. E o acesso, né, também, né, da população a esses partidos. Exatamente. Também ocorre de uma forma mais simples. Mais simples, eu acho que não tem tanta burocracia, não tem tanto cacique, né? Exatamente. Alguns caciques, a população tem até medo, né? O cara tem um determinado nome, as pessoas têm até medo de chegar na pessoa. E os partidos menores estão de portas abertas, né? Trazendo essa possibilidade da população até participar ativamente. É o caso do PSL também? É o caso do PSL, que nesse ano 2014 está projetando, o partido que eu faço parte, o PSL, está projetando, junto inclusive com o PTN e outros partidos, uma possível coligação futura para trazer aí propostas diferenciadas dos grandes partidos, né? Então, se isso acontecer, se configurar... Muito interessante, né, Xadá? Porque você junta vários partidos pequenos que acabam se tornando mais significativo dentro do cenário, né? Exato. E podendo fazer frente, inclusive. Exatamente. Nem que não vá esse meu entendimento pessoal, nem que não vá de confronto ou de encontro, mas pelo menos é uma forma de acabar forçando uma situação para que determinado pensamento seja colocado no plano de governo de um partido maior, sim, seja, né, que você acabe... E é importante, Rogério, dar esse corpo, né? Esse corpo para os partidos pequenos crescerem gradativamente. É que nem o Nelson falou, não tem aqueles caciques. Então, a porta está mais aberta ainda para quem quer fazer política, para quem quer ser novos líderes, para quem quer começar a discutir isso. Dar esse corpo é muito importante para esses partidos pequenos. É verdade. E como é que, já que a gente está falando dos partidos e tudo, como é que vocês estão enxergando essa movimentação agora? Porque nós estamos numa fase de articulação política muito grande, não só em nível nacional, como aqui na nossa região também. Alguns candidatos, pré-candidatos, se apresentando. É o caso do ex-prefeito Papa, do presidente da Câmara, Sadal Nakai, nós temos o Luciano Batista, temos outros, Júnior Bozella,
Quem mais que a gente pode estar falando? Sadal, né? Sadal na O próprio Beto Mansur. O Beto Mansur, a Thelma. Né? A gente tem o cenário, o Paulo Correia, que também tem que representa um segmento importante na nossa cidade, na comunidade. Exato. Então eu queria saber de vocês, como é que vocês estão enxergando essa articulação, principalmente fazendo uma analogia com a articulação nacional e a nossa aqui. Eu acho que Rogério, é importante essa próxima eleição, principalmente aqui na nossa região, de eleger deputados estaduais e deputados federais. O nosso ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, né, que deve ser candidato a deputado federal, tem ele e quem mais é deputado federal aqui? O Beto, ele e o Beto. Estadual, em Santos, só temos um candidato até agora, dois, que é o Fabião e o Sadal, né, que parece que veio. Não, nós temos também o Dr. Marco Boteon, do PSD, também um belo que candidato. Era o médico amigo nosso. da DRS4, tudo, um cirurgião oncologista, uma pessoa assim, do mais alto gabarito. E é importante que a população venha a eleger esses novos deputados, né? Para ter uma bancada maior no Legislativo, uma bancada federal maior, porque hoje nós não temos representatividade nenhuma, né? Teve o Paulo Alexandre, que hoje é prefeito, o Bruno Covas, que hoje é secretário. Se eu não me engano, o deputado estadual só ficou a Thelma de Souza. Então precisamos aumentar essa força, né? Eu acho que é importante, Nelson, nós temos uma bancada aliás, a região precisa ser bem representada, tanto na esfera estadual como na federal, porque senão a gente acaba ficando para trás, com falta de força para os investimentos que são necessários aqui na região. Né? Eu acho que essa discussão é importante ser levada para os partidos, inclusive, né? Dentro do PTN, do PSL e todos os partidos que a gente tem representação na cidade, trazer essa discussão junto aos eleitores, né? Não só aos filiados, membros do partido, aos eleitores, para que tenham consciência de que num litoral norte, sul e Baixada Santista, uma região toda com praticamente 2 milhões de habitantes, tem na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal uma baixa representação. Né? Para que isso mude, é necessário que as pessoas concentrem mais o voto nos candidatos da sua região. São mais de 1 milhão de eleitores. Para que a gente possa trazer mais recursos, trazer mais recursos para a nossa região. Né? Então, às vezes, o desenvolvimento ele não ele é um pouco aquém do esperado em função da gente ter uma baixa representação e trazer menos recursos para a nossa cidade. É aquela falta dos nossos representantes, de um número maior, lá em cima, pedindo verba, apresentando projeto, levando as demandas da região para lá. Não é da mesma forma em que o vereador faz isso, representando o seu segmento, o seu bairro, a sua comunidade, os deputados fazem representando a sua região dentro do estado, os deputados federais do seu estado todo, e às vezes os eleitores não percebem isso. A gente nota até pelo desinteresse. Nós que acabamos militando na política, nós procuramos debater, tudo a gente percebe conversando com as pessoas que às vezes elas não estão interessadas em conversar sobre política. Primeiro que o político hoje já está com aquele estereótipo, né? De que é bandido, que é corrupto, que é ladrão, e às vezes não. Aliás, a gente pode fazer política sem ser política partidária também. Claro. Porque a gente pode fazer a política na nossa comunidade, na nossa igreja, no clube, dentro do bairro. Você vê, Rogério. Não é só a política partidária que é importante. Exatamente. Eu, como ex-presidente de Sociedade de Melhoramentos também ali do bairro da Pompeia, aliás, quero parabenizar o meu sucessor, Caculé, que agora finalmente houve uma mudança no Conselho Municipal de Entidades de Bairro. Nada contra a pessoa que estava lá na presidência, mas eu acho que tudo que perdura por muito tempo acaba ficando desgastante. Então quero aí dar os parabéns para o Caculé, que é o novo presidente, e uma boa sorte para ele. Então, como eu vim também de Sociedade de Melhoramentos, a gente já atuou em comunidades, como presidente de escola de samba também, que não deixa de ser uma atuação dentro da comunidade. É importante essa discussão política mesmo dentro dos bairros, dentro de cada comunidade, e a gente... É a verdadeira função dos partidos pequenos, fazer esse trabalho.
Porque nós não amedrontamos. As pessoas não ficam com medo de vir para o PTN, para o PSL, para os partidos pequenos. Para aqueles que já têm cacique, eles já nem vêm perto. Nós não, nós abrimos a discussão, eles ficam mais à vontade e é importante essa interação. Não, importantíssimo, importantíssimo. Eu quero aproveitar, chegaram duas perguntas aqui, aliás, na verdade uma pergunta e uma colocação. Primeiro a da Elisandra Fonseca do Gonzaga. Obrigado pela participação, viu, Elisandra? Para o Xadá, como ele vê a perspectiva da participação da mulher nas próximas eleições? Maravilhosa, maravilhosa. Obrigado, Elisandro, pela pergunta. A mulher tem que ter cada vez mais participação na política, porque não é porque são mulheres, mas a mulher realmente é mais honesta, ela interage melhor, ela é mãe, ela tem um sentimento aflorado. Para a política eu tenho certeza que ela tem aquela condição de ser grande líder. Mas uma mulher, Elisandra e telespectadores, que consiga seu espaço na política por ela mesma, pelo trabalho dela, não como a atual presidência que precisou de um homem para empurrar lá, para colocar ela no poder, sem que ela tenha feito nada pela comunidade. Precisamos de lideranças femininas, mas batalhadoras, como tem na nossa cidade, como tem na nossa região. É verdade, eu concordo com você quando você diz que a mulher é diferenciada, e eu concordo. Eu acho que tudo que a mulher se propõe a fazer, ela faz muito bem feito. Ela realmente se dedica e ela faz com muito carinho e as coisas realmente... Mas não que os homens não sejam honestos também. Mas a mulher tem aquela delicadeza, aquela coisa de mãe, que é um diferencial. E agora existem... você tem que ter uma participação dentro das chapas e tudo isso da mulher, não é? Acho que aliás, sem querer cortar o Nelson, espero que um dia não tenha que ter mais isso. Cota feminina, a mulher tem que estar 50% inserida normal, naturalmente. Inserida naturalmente, não é? Mas hoje nós ainda temos as cotas. Acho que é 30%, era 20%. 30%. Era exatamente isso que eu ia abordar. O que eu almejo para a nossa sociedade é exatamente isso que o Xadá colocou, né? Eu particularmente tenho uma certa... Acho sempre que a gente tem que fazer uma reflexão sobre o sistema de cotas, que no caso da mulher, no sistema de cotas, nós temos aí 30 anos de sistema de cotas nos partidos para a mulher e houve uma comprovação através do tempo. Eu não preciso ir muito longe, basta você olhar a representação da mulher no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas dos Estados e nas câmaras municipais. Então, está muito claro para mim, pelo menos, que o sistema de cotas não funciona. Não é com uma lei que obrigue uma instituição a filiar uma mulher, a ela sair candidata, que vai ter maior representatividade. Não é esse o caminho. A imposição da lei, ela não muda a cultura de um país, né? Então isso tem que brotar da própria participação natural da mulher, convocada pelas relações sociais e políticas dentro das esferas partidárias, que é o canal que nós temos junto ao poder, né? Do cidadão ao poder, é o partido que dá esse canal de atuação, né? Pelo menos até hoje na legislação brasileira. Já existiu, eu não sei se ainda perdura em outros países, o cidadão poder participar independentemente de partido, como candidato, etc. e tal. Mas dentro da legislação nacional, é o partido que tem essa condição jurídica de viabilizar as participações políticas via candidatura. Agora, é através dessa discussão, da abertura das portas dos partidos, para que a mulher se sinta à vontade, né? Não tenha restrições de achar que é um meio masculino, né? Não, é o meio da sociedade, masculino e feminino, e que ela pode participar naturalmente, não tem nenhuma restrição, e que ela deva fazer isso e participar das eleições municipais, estaduais e nacionais de uma forma tranquila, sem precisar das cotas, até porque as cotas não funcionaram. Então a mulher tem que dar uma resposta à sociedade, de uma maneira geral, dizendo, olha, nós não precisamos de cotas, nós estamos aqui para participar, porque parte do poder e da discussão política brasileira pertence à mulher também. Até porque as cotas, no caso da inserção das mulheres na política, acabou se revelando completamente contrária à qualidade, né? Exatamente. Porque você forçava, a gente percebia os partidos
forçando uma situação para lançar candidatas mulheres sem o menor preparo, claramente para viabilizar quer dizer, acaba denigrindo até. Exatamente. Que você vai conversar com uma candidata, né, uma pseudo-candidata, porque ela não sabe, às vezes muitas delas não sabiam nem o que estavam fazendo ali. Não, lançando essas candidatas apenas para cumprir a legislação. Exatamente, é que nem o Rogério está falando. Não podemos mais tratar a mulher como cota. A mulher tem que vir participar, tem que vir por ela mesma, né, de forma espontânea, trabalhando na sociedade, trabalhando nas comunidades e vir naturalmente ser candidata. Não verdade. Forçar por causa de uma simples cota. E eu quero aqui aproveitar também, tem mais uma agora essa não é uma pergunta, é só uma colocação da Norma. Obrigado também, Norma, pela participação. Estou gostando muito do programa, está maravilhoso. Esse cenário azul é muito bonito. Muito gentil da sua parte, Norma. Obrigado. Vamos falar. É o nome da minha mãe, hein? É o nome da minha mãe. Será que é a sua mãe? Será que é minha mãe? Acho que não é. Vamos falar um pouco agora do Estado. Como que vocês estão vendo as articulações para os pré-candidatos ao governo do Estado? Hoje nós temos o governador Geraldo Alckmin para reeleição, o Padilha pelo PT, nós temos o Kassab pelo PSD, nós temos o SCAF pelo PMDB. Exato. E estou esquecendo de mais alguém que já se pronunciou oficialmente, não? Acho que esses são os principais, mas haverá outros que vão mas por surgir. Enquanto, pré-candidatos oficiais, eu acho que ainda... Como pré-candidatos... O Kassab oficializou sábado passado, o SCAF já tinha feito isso no final do ano passado. O governador indo para a reeleição não é nenhuma surpresa. Não. Como é que vocês estão enxergando esse cenário, Xadá? Eu acho que o governador Geraldo Alckmin aqui na cidade, ele está derramando aí verbas para viabilizar muitas obras importantes para a cidade, né? Somente aqui em Santos, o caso do VLT, que espero que seja resolvido esse imbróglio o mais rápido possível, mas em São Vicente já está andando. Tem o VLT, tem outras, a entrada da cidade, que também é muito importante para nós, o túnel Santos-Guarujá, que também tem que ser discutido com a sociedade, para que não tenha... Ele assinou um repasse no final de semana passado para a reforma do Hospital dos Estivadores. O Hospital dos Estivadores, estive lá presente também. Eu acho que vai ser um equipamento fundamental, muito importante para a saúde da região, apesar que eu ainda tenho minhas dúvidas de como que ele vai se sustentar depois de aberto, porque a saúde não pode continuar doente. Você manter o hospital, né? Bastante. Mas eu tenho certeza, mas é um equipamento imprescindível, precisa. Realmente essa ligação do prefeito Paulo Alexandre com o governador tem trazido bons frutos. Ajuda bastante, né? Para nossa sorte aqui dos santistas, o Paulo ele tem uma bela ligação com o governador Geraldo Alckmin, né? Assim como o Bruno Covas também, que é secretário, mas é uma pessoa que também ajuda muito a nossa... Ou será que é, Nelson, porque o governador é torcedor do Santos? Olha, acho que é uma coincidência aí feliz, né? No sentido de que, apesar que a gente tem que fazer a seguinte consideração, né? Acho que dentro daquilo que a gente possa entender como um avanço político, da consciência política no país, eu acho que cada um, quando depois de uma eleição assume um governo municipal, estadual ou a presidência da República, eu acho que o que tem que prevalecer, no meu ponto de vista, é o espírito público. Né? O que é o espírito público? Independente dos partidos que estão na situação ou oposição, eu acho que o espírito público é você trabalhar junto, tentar, mesmo tendo a oposição, que é salutar, é normal e até importante existir a oposição, porque ela alerta a situação, né? A oposição ela contribui na discussão para a sociedade perceber as diferenças. Então, nesse sentido, eu acho que é importante no espírito público você estar governando para a população, né? Trazendo os benefícios da tua gestão
mesmo no relacionamento com partidos de oposição, o sentido é governar para a população. Então, mas infelizmente não é o que a gente tem. Não é o que ocorre sempre, né? Não é o que ocorre sempre, mas é que a gente vê problemas seríssimos que, por exemplo, acontecem de prefeitos aqui no estado de São Paulo, prefeitos do PT não se darem bem com o governador, em esfera federal, governadores do PSDB que não conseguem a atenção, pelo menos dizem que não conseguem. Rogério, é que nem o Nelson falou, infelizmente essa polarização de PT e PSDB é onde existe mais essa briga. Um é federal, o outro é governo estadual. A maior briga é entre eles realmente, eu acho. Não é, ô Nelson? Não, acho que isso polarizou, mas a gente pode ver por vários ângulos, né? Polarizou porque também não houve um avanço dos menores partidos no sentido de contribuição, né? E também, por outro lado, os grandes partidos cerceiam um pouquinho os menores na sua participação. Muito bem. Bom, nós temos várias perguntas chegando aqui, temos outros assuntos a serem abordados, mas nós vamos precisar fazer um rápido intervalo. Vocês fiquem com a gente, já já estamos de volta. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueira, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. O programa Botequim.com convida vocês a interagir com a gente, interagir com a música, interagir com a dança, interagir com o teatro, cultura, com as nossas vivências na nossa cidade. Nós aguardamos vocês. Sejam bem-vindos. Botequim.com. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia. Com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento. Localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Você não pode esquecer que para manter o mosquito Aedes aegypti bem longe, devemos deixar as caixas d'água tampadas, calhas limpas e não acumular lixo. Assim, ele não vai ficar aqui. Ainda assim, você deve ficar alerta quando apresentar um ou mais desses sintomas: dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo e nas juntas ou manchas vermelhas pelo corpo. Desta forma, procure imediatamente um posto de saúde. Você pode estar com dengue. Juntos, vamos combater a dengue.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela net para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPAT, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TV Com, sempre com você. Olá, eu sou Elke Fogagnoli e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Olá, estamos de volta com o nosso TV Com em Debate. Hoje, recebendo o Nelson Rodrigues, comentarista da emissora, e o Xadá, o Leandro Xadá, presidente do PTN. Quero convidar você a participar através das perguntas, ligue, interaja com a gente e faça com que o nosso programa fique cada vez mais perto de você. Então, nós estávamos antes do intervalo conversando sobre a polarização que está ocorrendo, polarização política que está ocorrendo no nosso estado. Nelson e Xadá, hoje nós temos, eu acho que a gente pode afirmar que essa polarização existe. Sim, no caso do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e o PT, o partido que nas próximas eleições vai lançar o ex-ministro Padilha. Que vocês acham? Vocês acham que isso vai se consolidar, essa situação? Realmente nós teremos um governador de um dos dois partidos? Ou vocês entendem que isso abre a possibilidade também de que uma terceira via possa surgir? Nelson. Olha, do meu ponto de vista, eu acho que, até seguindo o raciocínio do primeiro bloco do programa, eu espero que outros candidatos, como esses que você já falou no início do programa, no primeiro bloco, tenham uma votação expressiva no seguinte sentido: é salutar que haja um segundo turno, né? Essa polarização, ela não pode se dar de uma forma tal que anule as outras propostas, de tal forma que só as duas permaneçam na discussão a nível estadual, por exemplo, né? Ou nacional, porque a eleição é ampla, né? Dessa forma acaba engessando o processo democrático, né? E a democracia fica restrita a dois partidos. Aí nós vamos ter um bipartidarismo no país, o que você faz com que a discussão política e os projetos que você tem, né, que a sociedade almeja a nível municipal, estadual e federal, fique muito restrito, né? A sociedade tem que participar. A sociedade inteira não consegue participar apenas de dois partidos. A sociedade tem que participar do contexto de todos os partidos que tem nesse país, né? Então eu espero que haja segundo turno para que a gente possa ter uma discussão mais ampla do que ocorreu nos últimos tempos. Independente, eu não estou fazendo juízo de melhor ou pior candidato, nem defendendo este ou aquele, não se trata disso. Eu estou, na verdade, me colocando como cidadão, né, e achando que essa discussão tem que ser mais ampla e que 2 turnos propicia isso. Perfeito. E você, Xadá, você acha que essa situação vai persistir até o final
do processo eleitoral? Ou você acha que pode surgir aí uma terceira via? Desculpa, antes de você votar, eu tenho visto muita coisa, até por estar participando diretamente de algumas articulações também, eu tenho visto o Kassab aparecendo muito bem, inclusive nas últimas pesquisas, levantando, o próprio SCAF atualmente superando o Padilha e tudo isso. Como é que você está enxergando esse cenário? Bom, eu espero, que nem falou o Nelson, né, que não fique nessa polarização nesse primeiro turno, que tenha um segundo turno, principalmente os nomes que tem hoje no governo do estado, que tem o Geraldo Alckmin, tem o SCAF, o Kassab, o Padilha. Não é possível que não vá haver um segundo turno. E a esfera federal também tem belos candidatos a presidente. Não é só, tem a Dilma, tem o Aécio, tem o Eduardo Campos, que vai crescer muito, que vem representando o Nordeste, né? É um belo candidato, aliás. Ainda com o apoio da Marina junto, né? Com o reboque da Marina. E essa polarização deve ser evitada nas eleições, e se deve muito aos partidos pequenos, que tem que parar de ser a caçamba desses partidos grandes. Eles têm que se unir, não é, Nelson? Exatamente. Se unir, lançar candidatos, participar, porque sempre dessa forma que eles são olhados, como caçamba dos partidos grandes. Então precisa parar com isso e precisa melhorar para que acabe com essa polarização. Mas não é também uma questão também de maturação? Os partidos menores também precisam participar do processo, ganhar musculatura, ou não? Ou vocês entendem? Porque, por exemplo, o PSB, durante muitos anos, ele foi sempre atrelado ao PT. E hoje, como você bem lembrou, está lançando o Eduardo Campos com a estrutura da rede que estava sendo criada por trás e tudo, quer dizer, largando mão do PT. Apesar que eu estou falando isso, mas, por exemplo, o próprio PSD também nasceu grande, né? Ele não passou por esse período de maturação, não é? Assim, aliás, foi uma bela articulação do Kassab, né? Kassab, hoje o PSD, se eu não me engano, é o terceiro partido, né? Do país. Você vê, aqui no estado, 4, 5 partidos vão se juntar, né, Nelson? O PSL, o PTN, mais 2, 3 partidos vão fazer uma aliança e lançar candidatos a deputado estadual. E não deve ficar atrelado só ao executivo. É importante essa participação dos candidatos a deputados. Não pode ficar reboque do PT e PSDB. Nada contra o PT, quer dizer, mais ou menos, né? E nada contra o PSDB. Entendeu? A gente está querendo que os partidos pequenos tenham maior participação, tenham maior espaço na política nacional, estadual e na esfera municipal também. Muito bem. Eu tenho aqui mais algumas perguntas que estão chegando. O Uriel do Campo Grande, um abraço para o Uriel, que está sempre participando. A mulher é maioria na nossa região. Como explicar o fato de na Câmara de Santos não ter uma mulher eleita diretamente? E como fazer a mulher participar das atividades partidárias e não apenas nas eleições? Quem quer comentar primeiro? Eu posso... É que nem eu falei, o nosso partido, o PTN, aliás, eu vou pegar carona aí no Uriel, que aliás é uma pessoa de nome na nossa cidade, convocar as mulheres a virem a participar do PTN, participarem das nossas ações, participarem das nossas atividades políticas e sociais. Podem vir, porque no PTN vocês terão portas abertas, vocês poderão fazer política, poderão participar, e conosco, se Deus quiser, não vai ter esse problema de cota. Vai ter bastante mulher candidata aí a vereador na próxima eleição. Mas respondendo ao Uriel, é isso aí, Uriel. É convocar as mulheres a participarem, chamar para as nossas ações. Só dessa forma aí a gente pode aumentar a participação delas. Eu vou aproveitar, mesmo na condição de mediador aqui do programa, eu vou dar o meu comentário para o Uriel. Uriel, eu acho também que falta incentivo mesmo. Eu acho que durante muitos anos nós tivemos vários problemas do machismo. Nós somos um país de cultura machista, nossa colonização teve muita influência nesse ponto. Então a mulher adquiriu os direitos políticos
tardiamente, ela sempre foi. Hoje é que a gente está vendo a mulher se emancipando mais e ficando mais autônoma na sociedade. Durante muito tempo ela foi vista realmente simplesmente como uma dona de casa e tudo isso. Então eu acho que cabe a nós incentivarmos a que a mulher participe, e eu tenho certeza que quando isso acontecer, e aos poucos ela está conquistando o seu espaço, ela vai participar mais ativamente da política e vai conseguir sim conquistar o espaço que ela deve conquistar na nossa sociedade e na nossa política. Já visto um exemplo que nós temos aqui, um exemplo caseiro, que é o caso da Fernanda Vanucci, que assumiu, era a primeira suplente, assumiu e está mostrando que realmente que a mulher pode fazer muito, que tem uma sensibilidade diferente e está fazendo um excelente mandato, pelo menos na minha opinião. Nelson. Olha, fazendo um contraponto do que vocês falaram, e falaram muito bem, e aproveito mandar um abraço para o Uriel, que sempre é um militante ativo durante a vida toda, a vida política da cidade. Então, um grande abraço, Uriel. Eu acho assim, se nós pegarmos a história do mundo, né, da formação dos países, a gente vai notar que dependendo da cultura de cada país, dependendo da etnia, né, que essas pessoas, as suas origens, alguns países é mais fechado, mais aberto, né, nessa questão da participação da mulher. Então existe um viés cultural extremamente forte e decisivo nessa questão, né? É cultural. Então, o vencimento desse processo é as transformações da consciência coletiva, né? No caso da mulher, primeiro, a cota força a participação e força de uma maneira irreal e, portanto, não funciona. Então, se isso não for interiorizado e vier de dentro para fora, ela não se torna real, né? Então, primeiro você tem que perguntar se ela quer participar, ela não pode ser forçada a participar. Ela tem que ter a consciência própria do seu papel político na sociedade. Se isso aflorar, naturalmente esse processo vai se dar, né? E aí vai ter uma maior participação feminina. Então, vencidos esses processos culturais, eu acredito que isso vai ocorrer de forma natural. Como vem acontecendo de conquista de outros espaços que não os políticos. Exatamente. Também, e que ela vem conseguindo aos poucos. Exatamente. Concordo com você. Quero convidar você a participar através do 3014-2341. Nós temos aqui mais uma pergunta do Thomas, do Jardim Castelo. Parabéns pelo que o Nelson falou, ele está correto. Eles colocam um candidato sem preparo, qualquer pessoa para poder se eleger. Aqui no meu bairro teve um caso que colocaram até morador de rua, só para ter legenda forte. Por isso não vou votar em ninguém. Não vou votar em ninguém neste ano. Eu ia votar no Nelson, pois acho ele uma ótima pessoa. Mas ele falou que não vai mais ser candidato. Opa, pera lá, Thomas do Jardim Castelo. Olha, Thomas, nunca digo dessa água não beberei, né? Essa é a tônica. Primeiro, você tem que ser indicado dentro do partido, né? As pessoas postulam uma vaga, são pré-candidatos. No país inteiro existem os pré-candidatos. Vai para uma convenção, a indicação do candidato, se aprovado, se torna um candidato. Então, o meu nome, assim como de todo mundo, está à disposição do partido. Se o partido entender que podemos exercer um bom papel para defender as propostas do partido e a sociedade, me colocarei a essa disposição também. Muito bem. Será um excelente pré-candidato. Sem dúvida. Um soldado à disposição. E Xadá, me fala uma coisa, e você, já com uma colocação de destaque dentro do PTN e tudo, existe a intenção do PTN em lançar um candidato regional? Como é que está isso? O PTN ele não deve lançar candidato regional. Nós estamos elaborando o PTN novamente, estamos reorganizando, né? Santos, São Vicente, o Vitrolinha talvez seja um pré-candidato aí a deputado estadual pelo partido. Mas nesse interim, nesse ano aqui, nós devemos fechar algumas dobradinhas com alguns partidos aí que vão compor futuramente uma eleição municipal conosco. A nível estadual, nós temos aí o PSL, temos o PRTB, temos um outro partido, salvo a memória, o Nelson pode me refrescar a cabeça. São 4 partidos, né, Nelson?
São 4 ou 5 partidos. Parece que o PHS também estaria fazendo parte. Eu não tenho uma certeza. Mas a nossa verdadeira missão como presidente do PTN, Rogério, agora aqui em Santos, é reorganizar o partido, convocar aí as mulheres, convocar os militantes, convocar as pessoas que... Você me permite uma parte? E até você falando sobre o seu partido, o partido do Xadá, o PTN, Rogério e telespectador, falando da mulher, que nós temos falado bastante nesse programa, tem uma grande mulher à frente do partido a nível estadual que eu gostaria que o Xadá falasse. Então, é exatamente isso, eu ia chegar nesse ponto. Obrigado pelo gancho aí, Nelson, não foi nada combinado, viu? A nossa presidente estadual é a Renata Abreu. Renata Abreu é da família do Zé Abreu, um deputado aí tradicional do nosso país. A Renata é dona e presidente do Centro de Tradições Nordestinas. Tem um belo trabalho com os nordestinos, e não só em São Paulo, aqui na região da Baixada Santista também. Que às vezes a gente fala, vamos apoiar candidatos da região, mas também às vezes não necessariamente tem que ser um morador da região, tem que ser alguém que também tem uma participação dentro da nossa região da Baixada Santista. E a Renata Abreu é o nosso símbolo feminino, por isso que eu falo tanto das mulheres. Nosso partido é liderado por uma mulher, e as mulheres eu acho que devem ter aumentado nessas eleições o seu espaço no Legislativo e na Câmara Federal. Enfim, a Renata Abreu é uma amiga nossa que gostaria até de trazer um dia aqui no programa. Pessoa inteligente, articulada, e uma pessoa que está conseguindo organizar o PTN no estado de São Paulo inteiro. Ou seja, é uma pessoa preparada também para a nossa região. Eu inclusive tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e vi, né, a excelente pessoa que ela é, uma advogada, uma pessoa preparada, e eu fiquei impressionado com o posicionamento dela. Até aproveitamos aqui para mandar um grande abraço para a Renata, que com certeza vai assistir esse programa, e tenho certeza que ela será uma grande deputada federal. Eu não a conheço pessoalmente, já ouvi muito falar, mas eu sei que o equipamento, aquele espaço do Centro de Tradições Nordestinas é alguma coisa bem diferente e que eu acho que atinge o objetivo, porque as pessoas frequentam mesmo e se identificam, principalmente aqueles que são oriundos do Nordeste. É um espaço maravilhoso e ela tem toda semana, já há anos isso, todo domingo é destinado às famílias do estado de São Paulo. Então as pessoas fazem caravanas, não é cobrado nada, é para as famílias, então ela tem esse trabalho social aí também. Sabe que, só a título de curiosidade ao nosso telespectador e aos convidados, sabe que a cidade de Mongaguá vai entregar logo um centro de tradições nordestinas. Está terminando a nossa região no bairro de Agenor de Campos. Nossa região é de muito nordestino aqui, né? Aqui em Santos, Zona Noroeste, lá o Macuca, aliás, quero mandar um abraço lá para minha família X-Noviana lá que estão assistindo lá. Em Cubatão, no Jardim Casqueiro, tem uma área concentração continental, muito grande. Tem uma concentração muito grande de nordestino aqui na nós estamos chegando no final, eu tenho uma última pergunta aqui que eu acho interessante, vou pedir para os convidados fazerem uma pincelada rápida para a gente, mas eu acho que ela é bastante pertinente. Da Valéria do Campo Grande, um abraço para a Valéria. O que vocês acham dos candidatos que estão em cargo, mas não chegam até o final para concorrer a outro cargo? Xadá, pode começar. Eu acho péssimo, né? Nós temos aí vários exemplos, como Serra e outros aí. Eu acho que mandato é para ser cumprido, né? Mandato é para ser cumprido, principalmente mandato de prefeito, mandato de governador, de deputado. Agora tem pessoas que se ela não cumpre, não quer dizer que ela também não seja boa, mas cada um tem uma maneira política de atuar. Agora, eu não concordo. Nelson? Não, eu sou totalmente a favor desse posicionamento que o Xadá colocou. Acho que se uma população, se o cidadão vota uma determinada pessoa, vota nele para que ele cumpra esse espaço de tempo, esse mandato, para aquelas propostas que o eleitor achou que seria importante estar podendo apoiar, né? Então, cumprir mandato seria uma obrigação. Uma pincelada rápida, porque senão transparece para o eleitor o quê? Você está usando o eleitor para você começar a galgar degraus antes da hora. Então eu acho muito ruim isso. Realmente
é complicado. Nós temos até um político de grande expressão, que é o José Serra, que acabou ficando até meio que carimbado como um político que não... Até porque ele teve, por várias vezes, ele largou o mandato. Mas nós temos outros aqui, que eu não vou nem dizer se é certo, se é errado, muitas vezes da circunstância. O próprio nosso prefeito Paulo Alexandre saiu, virou... foi para o Executivo, voltou para o Legislativo, enfim, a gente tem vários outros, nós temos muitos que saíram, outros agora, que são o próprio ministro, também está deixando, Padilha, enfim, vários. Existem circunstâncias. A gente é corriqueiro, isso a gente pode, se é certo, se é errado, eu não sei, mas que é corriqueiro. É corriqueiro. É que no caso do Sérgio, eu acho que ele nunca terminou um mandato. O eleitor acaba ficando com um pé na frente e outro atrás. Eu até deixaria essa questão. Os ministros, esses cargos de confiança, ainda têm essa possibilidade, né? De atender o chamado do partido para cumprir essa função. Né? Agora, os cargos eleitos, acho que esses deveriam cumprir obrigatoriamente. Principalmente esses. Tá certo. Mas nós estamos encerrando o nosso programa. Quero agradecer o Nelson. Nelson, obrigado. Obrigado, sempre muito bom fazer o programa com você. Sem dúvida, da mesma forma, Rogério, sempre a gente faz grandes programas. Obrigado. Xadá, foi um prazer também. Primeira vez que nós fazemos o programa juntos. Espero revê-lo aqui na bancada em outras oportunidades. Obrigado pela presença. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço. Um abraço a todos telespectadores. E eu quero encerrar o programa desejando a todos um excelente final de semana. Quero dizer também para a Camille do Gonzaga, que ela escreveu por último aqui, que ela gosta muito do programa, mas ela não quer mais me ver falar o nome do programa, um TV Com em Debate. Ela quer que eu me limite a falar TV Com Debate, e eu falo TV Com em Debate. Então... eu vou encerrar o TV Com Debate, mandar um beijo para a Camila, desejar a ela bom final de semana e a todos os nossos telespectadores, fiquem com Deus.